Olá, meu irmão, minha irmã, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bem como a bem-aventurada Santíssima Virgem Maria. Que a graça e a paz de Jesus, o Santíssimo Redentor, esteja contigo e com todos os seus. Temos a graça de iniciarmos mais uma semana na presença do nosso Deus. E o nosso Deus, Ele se revela por meio da sua palavra. Por isso, como irmãos e irmãs, queremos refletir o Santo Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, neste santo Evangelho das bem-aventuranças, nós contemplamos a dádiva, a graça de sermos homens e mulheres como discípulos e discípulas missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, neste sermão da montanha, nesse relato da bem-aventurança, ele vai dizer que os discípulos serão perseguidos. Os discípulos serão perseguidos porque antes de vós, antes deles, os profetas também já haviam sido perseguidos. Nesta dinâmica das bem-aventuranças, nós somos convidados a sermos mansos e humildes de coração. Somos convidados a sermos misericordiosos, sermos de coração puro, sermos homens e mulheres promotores da paz. Essas são as bem-aventuranças que hoje nós somos convidados a viver. Sermos homens e mulheres puros de coração, misericordiosos, porque Deus é misericordioso conosco. E Jesus, ele faz uma atribuição: grande será a vossa recompensa nos céus. Então nós somos convidados a sermos promotores da paz, homens e mulheres que, olhando para Jesus, que é o Mestre, que é o Senhor, Ele que nos ensinou
por meio de gestos concretos, como vivermos. Diante dessas bem-aventuranças, nós somos convidados a vivê-las com intensidade na nossa vida. Mesmo se estivermos passando por aflições, atribulações, perseguições, fome, nudez, porque esta bem-aventurança também coloca para cada um de nós a responsabilidade do cuidado pelo outro. Porque aquele que já experimentou a misericórdia de Deus não conseguirá ficar inerte, sem reação nenhuma diante de tantos irmãos e irmãs que passam fome neste momento. Nós somos convidados a amenizarmos o sofrimento do outro. Talvez aquilo que é tão básico, mas é o essencial que está faltando na casa e naquele lar. Então nós somos convidados e desafiados diante dessas bem-aventuranças a sermos promotores da paz, homens e mulheres que em tudo procuram fazer a vontade de Deus. As perseguições, elas podem vir, e se vier é porque a palavra de Deus incomoda. Dar testemunho da palavra incomoda. Dar testemunho da misericórdia de Deus em relação ao próximo incomoda. Por isso, as perseguições podem surgir nas nossas vidas, como surgiu na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, na vida dos discípulos que foram perseguidos, alguns mortos, crucificados de cabeça para baixo. Mas a dinâmica se faz na convicção de fé, não fraquejarmos. Podemos até um pouco vacilar na nossa fé, mas nunca, jamais fraquejarmos achando que Deus não está conosco. Deus se faz presente no meio de nós. Ele nos sustenta, Ele nos orienta no caminho da verdade, verdade essa que nos conduz à vida eterna. Que as bem-aventuranças nos ensinem a vivermos de acordo com a palavra de Deus. E que a bem-aventurada Santíssima Virgem Maria possa ser a nossa fiel intercessora para que nós possamos sempre colocar, a exemplo dela, colocar a nossa vida a serviço do outro, da mesma forma que ela fizera quando visitou a sua prima Isabel, que estava grávida, já de idade avançada, e ela foi dar um socorro, por assim dizer, àquela anciã que estava grávida. Que a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja e nossa Mãe, nos ajude a vivermos de acordo com a palavra de Deus, hoje e sempre. Amém, amém e amém.